É nítido que o Espírito Santo está nos chamando para essa fé. Para elevar um pouco mais. Apesar de fazermos os 52 dias há muitos anos, a Bíblia se renova a cada dia. E isso significa que quem está recebendo a palavra está sendo renovado. Ele não tem como ficar no mesmo lugar. Então a fé vai crescendo. Você vai sendo desafiado a ir para mais, a crescer mais. E a fé que eu encontro em Neemias é uma fé que nos estica. Por isso que eu ainda disse, na reunião com líderes, segunda, terça passada, no trabalho de oração aqui, exatamente isso. Que eu percebo o Senhor deixando claro mudanças muito grandes, mas que vão exigir esse crescimento. Porque as mudanças que aconteceram ali foram muito grandes. E elas não aconteceram do nada. Né? Uma fé que chocou, que incomodou, que foi constrangendo tanto o povo quanto os inimigos. Uma fé que assustou aqueles inimigos, porque eles não estavam acostumados com... Eles não tinham encontrado até então alguém daquele jeito, com uma fé daquela. Então, eles queriam desanimar o povo, mas eles viram que não tinha como, porque tinha uma liderança muito forte. Então, eles miraram em Neemias com toda a força. E eles queriam derrubá-lo e fazê-lo prostrar e recuar. E tudo que você possa imaginar foi tentado. Críticas, zombarias, ameaças, chantagens. Mas é maravilhoso quando uma pessoa sabe quem é Deus, sabe quem ela é em Deus, aquilo não cala, aquilo não para ela. E olha que coisa forte, o rei sabia quem Neemias era. E o rei precisa saber quem nós somos. O rei precisa saber quem você é. Então, quando as ameaças vinham, principalmente quando vieram as chantagens de que seria dito para o rei que ele estava conspirando contra o rei e tal, ele não deu a mínima, porque primeiro ele confiava em Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus não ia permitir, porque o próprio Deus colocou no coração dele de realizar aquele trabalho. Então, sendo assim, se Deus coloca algo no meu coração, Ele colocou. Ele vai financiar. Ele vai me dar condições. Ele sabia quem ele era em Deus, ele cria em Deus. E ele sabia que o rei sabia quem ele era. E isso para mim é muito forte, porque agora eu me refiro a Deus, então. Quando você conhece Deus, e Deus sabe quem é você, Ele sabe, vamos lembrar de como Deus falou de Jó. Deus sabia quem era Jó.
Então é maravilhoso Deus poder contar com a gente. Ele saber, não, esse aí não vai se curvar, esse aí não vai se calar. Ninguém para esse sujeito. Deus sabia disso. Ele escolheu Neemias não por outro motivo, mas porque Neemias, já de cara, um homem que recebe uma notícia, cai de joelhos e fica lá, orando e jejuando por 4 meses, não é uma pessoa comum. Neemias não era um homem comum, não foi um homem comum. O rei viu que ele não era. Ele conviveu com o rei. O rei convivia com ele. Então, quando você convive com o rei, quando você convive com Deus, Deus sabe quem é você. Você sabe quem é Deus. E ninguém pode parar você. E Deus sabe que você não vai ser parado por nada, porque você crê nele. Em nome de Jesus. Deus está nos puxando para um nível mais alto e nos chamando a exercitar uma fé que incomoda. Como nós começamos o início da nossa reunião hoje pela manhã, dizendo que se a nossa fé não constrange, não incomoda, não choca, nós precisamos rever nossa vida. Porque se tudo ficar do jeito que está ali, arruinado, destruído, na aceitação, não tem oposição. A oposição vem quando você se levanta e diz, não vou mais aceitar isso aqui. Queridos, quando eu decidi tirar os medicamentos do MU e lidar com a fé, essa foi a minha fé, eu sofri muita oposição, ataque, crítica. Foi uma fé que chocou, que incomodou, porque ela não era comum. O comum era as pessoas aceitarem os diagnósticos e aceitar as coisas como que, é vontade de Deus, ou é o que é uma fatalidade, cada um na sua. E eu não aceitei. Não aceitei e resisti. E me levantei e assumi aquela responsabilidade de fé, porque a fé, ela exige da gente. E você tenha certeza que dentre tantas orações de gratidão, essa está sempre no topo. Porque se eu não tivesse me levantado e crido, meu filho não tinha como crer. Ele era um bebê, ele era uma criancinha. Eu sei que a minha história seria outra. Eu não teria essa história para contar. Eu não teria o meu filho saudável e vivendo a vida que ele vive. Eu sei disso. Eu sei disso, assim, por exemplos, por gente que estava com o mesmo problema, lidando inclusive com os mesmos médicos. E o resultado de um é o resultado de outro. Né? Então, tudo é fé. Quando você acredita em Deus de verdade. Deus não é Deus de confusão. Se Deus botou no meu coração para eu ir lá restaurar aquelas muralhas, então eu tenho que resistir, porque ninguém vai poder frustrar isso aí. Ele vai me ajudar, ele vai me financiar. E foi o que aconteceu. E nós temos que ser esse tipo de gente. Esse é o tipo de fé que muda a vida da gente. Não é conversa fiada, não é dizer que você... eu tenho uma religião, eu estou na igreja, isso e aquilo. Isso não muda a sua vida. O que muda a nossa vida é uma fé nesse Deus grande e temível,
porque era como Neemias começava as orações dele, como ele tratava Deus. Um Deus grande e temível. Exatamente como ele via Deus, um Deus grande e que nós devemos temer e que os inimigos tremem e que o inferno treme. E que ele sustenta aqueles que realmente creem nele e dependem dele. Tudo é confiança. Tudo é confiança. Confie em Deus. Não retroceda em nada. Rompa com todas as barreiras. E assim, você passou por esse portal hoje. Chegou a hora de você ter um coração finalizador. Chega de começar e não terminar. Chega de fazer do nosso jeito. Chega de viver naquele mesmo nível. Não. Aquelas muralhas no chão, aquela vergonha, aquela humilhação, foi uma provocação. Aquilo foi provocado, aquilo não aconteceu do nada. Foram decisões fora de Deus que causaram aquilo. E agora, então, para levantá-las, ele precisava levar aquele povo a crer, e eles precisavam tomar a decisão de crer e fazer tudo que estava ao alcance deles. E foi o que foi feito. E foi maravilhoso. Em 52 dias. E eu tenho certeza que esses 52 dias vai superar. Esse propósito vai superar dos outros anos, porque assim tem sido. Nós vamos sair desses 52 dias diferentes, completamente, muito. Nós seremos esticados, porque Deus tem muito com a gente ainda esse ano. E essa é a nossa oportunidade dele poder confiar mais. Vamos para a palavra do encerramento. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. Então, olha aqui. Conheço as suas obras, o Senhor falando com o anjo da igreja de Tiatira. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Vamos ler juntos? Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei, isso é o Senhor falando, então, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ok. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E aí continua e ele fala do que vai acontecer com os seguidores, com os filhos dela, com ela. Essa Jezabel, que é um arquétipo daquela rainha má, casada com Acabe, ela tinha muita força nessa igreja. O anjo dessa igreja, ele estava tolerando algo que para Deus é intolerável. Então vamos lá, tem pessoas que estão como o anjo da igreja de Tiatira. O Senhor vê e enaltece o progresso por estarem fazendo mais agora do que antes. Todavia, estão tolerando o que é intolerável para Deus. E que levará tudo à ruína. Quer dizer, é como está lá em Eclesiastes.
um pouco de insensatez, e aqui não era nada pouco, o que estava sendo tolerado era devastador, destrói com muita sabedoria, com muita coisa boa. Não basta estar fazendo mais. E ele estava. O próprio Senhor disse, você está fazendo mais agora. Então, não basta, ele estava indo bem. Mas o que adianta você? Eu gostar das suas obras, eu ver que você está fazendo mais agora, e você tolerar o que é capaz de contaminar e adoentar e desgraçar com tudo. Então, esta Jezabel desconhecida, como eu disse, um arquétipo da rainha perversa que levou a nação de Israel ao mais profundo paganismo e imoralidade, mostra um problema seríssimo que faria tudo desabar. Foi dado tempo para acontecer o arrependimento, mas houve recusa. E agora as circunstâncias seriam drasticamente mudadas. Essa Jezabel estaria doente numa cama, seus seguidores sofreriam terrivelmente e os seus filhos morreriam. Se eu continuar lendo, é o que está escrito. E aí ele fala que aos fiéis o Senhor promete dar autoridade sobre as nações. Quer dizer, ainda tinha gente fiel ali. E que o Senhor estava dizendo, eu vou dar autoridade sobre nações, quer dizer, eu vou dar muita autoridade, muito poder. E poderia dar para todos, mas não vou poder. E o anjo dessa igreja, ele está fazendo mais agora, ele foi tão longe, mas ele está tolerando isso aqui. Eu sempre falo que nós temos o que toleramos, e o que toleramos pode nos destruir. Observe, por um lado, ele estava fazendo mais agora que no princípio. Por outro lado, tolerava uma abominação para Deus. E o Senhor, o que ele está dizendo aqui? Ele está deixando claro que por mais que você esteja realizando mais agora para honrá-lo, o que você tolerar, aceitar, for conivente, passivo, neutro, se submeter ao que é contra a palavra, vai arruinar com toda a parte boa. Então, Deus está falando com pessoas aqui que Ele tem visto tudo isso. Conheça as suas obras, seu amor. Então, você vê que tem boas obras, tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança. E está fazendo mais agora do que no princípio. Mas está tolerando algo, está aceitando algo na vida, que o Senhor está dizendo, isso vai arruinar com tudo. Como é que você tem tanta coisa boa para contar a seu respeito e algo tão terrível porque você tolera? E Deus ele está dizendo aqui claramente, coloque um ponto final nisto hoje. Não adianta fazer mais agora que no princípio e tolerar o que é abominável para Deus, o que é pecado e vai mandar para o inferno. O Senhor está dizendo, está falando com pessoas que Ele vê muita coisa boa, muitas mudanças, avanço, você não está no mesmo lugar. Você está fazendo mais agora que no princípio, quer dizer, você cresceu, você tem feito o que agrada o Senhor em muitas áreas, mas você está tolerando algo que você não pode tolerar de jeito nenhum. O que você está tolerando que você não pode tolerar? Aqui ele estava tolerando uma mulher que era uma profetisa, e os ensinos dela era para porta larga, era para manter as pessoas
num caminho de facilidade, de não tem problema isso, não tem problema aquilo, é imoralidade. Estava tudo errado. Ele mesmo fala aqui, ó, né? Dele tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual. Então, ela estava sendo o instrumento do mal para desviar pessoas do rumo certo. E essa pessoa, o anjo dessa igreja, estava tolerando isso. Ele estava vendo. Então, você vê que o Senhor fala, aqui no caso, aqui era o pastor da igreja. Então, você vê que aqui fala, o Senhor está falando com pessoas que já são autoridades. Pessoas que já estão numa posição mais elevada e que ainda estão tolerando coisas que elas não podem tolerar. E ele estava tolerando dentro do território dele. Quer dizer, é como você tolerar dentro da sua casa, na sua empresa, junto com você, um negócio que não se pode tolerar. Você sabe do que está errado e você aceita, você é conivente, você deixa passar, você ignora, você vai pagar um preço alto nisso aqui. Aí pergunta por quê? A doença, por que ela atraiu doença? Porque o que ela estava fazendo era abominação. Por que ela atraiu morte para os filhos dela? Porque o que ela estava fazendo era abominação. Por que ela atraiu morte para os seguidores dela? Porque eles seguiam o que ela estava falando exatamente porque era conveniente para eles. Não, tudo bem, não tem problema, continue assim. Não, não pode não. Então você talvez está fazendo mais agora. Deus tem tanta coisa boa, está falando a seu respeito, mas Ele está dizendo assim, mas eu tenho contra você. O que você está tolerando, você não pode tolerar. Seja como um líder, como um pai de família, uma mãe de família. Aí cada um tem que parar e rever. O que é que, por um lado, você cresceu tanto, por outro, você tem deixado a porta aberta e tem tolerado. Você vê que a expressão é essa, você tem tolerado. E significa que ele sabia que era errado, mas tolerava e não fazia nada a respeito. Não, não. Você sabe que é errado, você tem que fazer, você tem que botar um ponto final. Você não pode ser covarde. Então, ele estava sendo covarde, ele estava sendo omisso, e ele estava aceitando um negócio que ele não podia aceitar. Algo que ia devastar. O Senhor falou, eu tenho contra você. E ninguém quer ouvir. É bom se ouvir toda boa parte. Ninguém quer ouvir, eu tenho contra você. Deus contra mim? Sim. Sim. Porque por um lado, olha o quanto você avançou, quanta coisa boa. Por outro, olha o que você tolera. Olha o que você está tolerando. Você não pode tolerar isso. Então, em nome de Jesus, Deus fala com pessoas que já foram muito longe. Tanto que Ele reconhece coisas muito boas, mas Ele está dizendo, o que você está tolerando, eu tenho contra você, isso vai voltar contra você. Então vamos botar um ponto final hoje nisso. A gente sabe. Nós podemos passar por cima, fingir que não é com a gente sabe. O que a gente tem que fazer, o que não pode mais ser tolerado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. A gente sabe.
Amém? Amém, Senhor. Amém, amém. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, então não tinha. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então aqui, Jesus está falando, esse sujeito estava totalmente perdido. Mesmo sendo um filho de Abraão, mesmo teoricamente crendo no Deus de Israel, ele estava totalmente perdido. A atitude de Zaqueu em reparar, restituir pessoas do mal que vinha cometendo, mostrou que realmente havia se convertido. Nós damos prova da nossa mudança, da nossa fé, do nosso verdadeiro arrependimento, quando agimos radicalmente no que sabemos que Deus espera de nós. Nós vamos lá na raiz do problema, do nosso problema. Nós vamos na causa. O que aqui no caso era dinheiro, ganância e corrupção. Zaqueu, apesar de ser um judeu, um filho de Abraão, portanto conhecedor da palavra da Torá, foi criado, pode ter certeza que ele sabia repetir de cor, ele não vivia. O dinheiro foi seu Deus, Mamon o dirigiu até aquele momento. E nesse encontro com Jesus, ele viu claramente tudo que estava errado na vida dele. Você vê que quando você realmente tem um encontro com o Senhor, você vê. Esse é o primeiro ponto. Você vê. Não tem como. Porque o Espírito vem e ele te mostra, as vendas caem. Então, ele viu claramente tudo que estava errado e deu provas de sua verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento. Ao reparar, restituir, consertar o mal cometido por toda a vida com Deus e pessoas. Porque ele falhou com Deus e com pessoas. E por fim contra ele mesmo, porque aquilo, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Ele não tinha saúde interna, ele não tinha saúde espiritual. Você vê que era um homem sem paz, um homem que estava aflito, desesperado por mudanças na vida dele. Ele subiu na figueira, ele passou na frente, ele saiu do meio da multidão, ele foi na frente, ele precisava, ele estava à procura, ele estava faminto, eu não quero mais viver assim. E assim, ele sabia que ele era um perdido, ele sabia que ele estava condenado. Rico e condenado ao inferno. Um filho de Abraão, mas condenado. Um conhecedor da Torá, condenado. Ele nasceu no berço judaico. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele passou por todas as cerimônias, todas as consagrações. E ele se tornou um cobrador, o chefe dos cobradores de impostos. Ele trabalhava para o governo romano, para o inimigo, para explorar o seu próprio povo. Então você vê que a ganância o cegou, que é o que acontece com muitos. Enquanto não reparamos, queridos, o mal cometido, não mostramos o verdadeiro arrependimento. Arrependimento é mudança. E uma das provas da nossa transformação interna é a capacidade de admitir erros através de reparações e restituições. Porque quando você repara, restitui, arruma as coisas, você está admitindo, eu fiz isso mesmo, eu cometi esse erro.
eu estou te pedindo perdão, eu devo isso a você, eu tenho que arrumar isso. E aqui Zaqueu estava confessando pecados e dando provas. Aí você pergunta assim, mas como que ele confessou? Na atitude dele. Ele falou, ele deixou claro. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu extorquir alguém, a pessoa chegar e falar, você me extorquiu, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque nós vamos aprender ainda, durante toda essa semana, nas nossas reuniões, que a restituição nunca acontece no mesmo nível. Nunca. Na nossa vida. E a nossa restituição, quando nós vamos reparar algo, também. Então, ele não restituiu a mesma coisa, ele restituiu num nível mais alto, porque é assim que funciona. E aqui ele deu provas da sua mudança, deu frutos que mostram arrependimento, como João Batista diz, deem fruto que mostra o arrependimento. Não é possível seguir em frente sem reparar, restituir, arrumar a casa. Você vê que a presença do Senhor ali, fez ele entender que ele era um perdido, que nada daquilo servia, aquele dinheiro também não era um dinheiro justo, não era correto. E ele precisava tomar uma decisão, ele precisava restituir pessoas, era a prova do arrependimento dele. Então, Deus está aqui falando também com pessoas, que a prova do nosso arrependimento é quando nós damos fruto que mostra esse arrependimento. É quando nós admitimos, não, eu não posso mais viver assim. Eu menti, eu enganei, eu traí, eu roubei, eu extorqui. Meu Deus, não tem sido o Senhor, tem sido a ganância, tem sido o dinheiro, tem sido o mamão. Eu não posso mais viver assim. Se eu quero uma mudança na minha vida, eu não posso. E a grande prova de que esse homem, o próprio Senhor disse, hoje chegou salvação nessa casa, houve salvação nessa casa. Após ele dizer o que ele ia fazer. O Senhor falou que aquele homem estava sendo salvo porque ele era uma pessoa perdida, mas agora não era mais. Porque ele tinha entendido, ele viu e imediatamente ele quis reparar, ele quis consertar. Então, esse é um ponto muito importante na nossa vida. E se nós queremos ir além, não adianta fingir. Não, eu deixo isso aqui, é daqui para frente e tal, não. Mas o Senhor não me perdoa, dos meus pecados não se lembra mais? Exatamente assim. Mas isso não apaga e não tira a necessidade das reparações. Não tira. Então chega aquele momento em que eu quero vencer, né? Mas eu tirei de Deus. Quantas pessoas? Outro dia mesmo eu ouvi um casal contando isso, que foi tirado de Deus e pararam e foram refazer tudo e acertar tudo que estava errado com Deus. Porque eles, conhecedores da palavra, entenderam que não ia dar para seguir sem arrumar com Deus. Não tem como. Então eu quero que Deus derrame uma glória na minha vida. Mas eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Várias vezes eu deixei o que era de Deus de lado e pergunto por que minha vida não vai. Eu lesei pessoas, eu fui omisso, eu fui desonesto. Não adianta, queridos. Não adianta.
Quando você vê a vida de uma pessoa que nunca avança, ela está sempre andando em círculos, você pode ter certeza que tem injustiça ali, que tem malandragem ali, que tem coisas que são abomináveis diante de Deus e que Ele está dizendo não. Você pode estar aí, mas a sua atitude te condena. Te condena. E sabe o que eu vejo que é maravilhoso? Deus nos dando palavras assim, porque Ele quer que você veja, e agora, no primeiro dia, você já consiga ver o que precisa ser arrumado, ajustado, e já toma a decisão. Não, 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 não. Entendi, não vou tolerar isso aqui. Entendi. Eu tenho que dar prova de arrependimento, eu vou ter que mexer naquilo que às vezes você não quer mexer. Aqui no caso era o dinheiro. Você acha que realmente, se ele fosse olhar para a carne dele, ele ia querer mexer no dinheiro? Foi o que fez ele pecar contra Deus e pessoas uma vida inteira? Não, não, não. Mas ele fez. Porque ele entendeu que isso é prova de mudança, é prova de arrependimento. É prova que eu entendi que está errado, que não é assim que eu devo viver. E eu quero seguir em frente. Você vê que esse homem queria paz, ele queria uma mudança na vida dele, ele queria um outro tempo, ele estava à procura disso. E ele atingiu, tomando as decisões certas. Então, não é possível seguir em frente sem reparar, sem restituir, sem arrumar a casa. E nós temos que parar e ver, peraí, se eu realmente me arrependi, se eu mudei, eu vou dar prova disso. Aquilo que eu sei que eu preciso arrumar com Deus, arrumar com pessoas, arrumar na vida, eu vou arrumar. Porque eu não quero mais a mesma vida. Eu não quero mais ser um frequentador de igreja, eu não quero mais estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, e a minha vida não vai a lugar nenhum, porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Não, chega. Chega. Ele entendeu que aquela malandragem, tirar vantagem, arrancar dos outros, só voltou contra ele. Ele que era um homem sem paz, sem alegria, sem vida, sem salvação, sem segurança, uma vida cheia de incertezas. Ele descobriu que o dinheiro não deu segurança, nem certeza, nem alegria, nem paz, nem saúde interna, nem vida eterna. Ele descobriu. E agora ele correu para Jesus. E a palavra entrou. E ele mexeu exatamente naquilo que era o problema dele. E é isso que o Senhor está falando com a gente aqui hoje. Amém? Amém, Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa palavra é para alguém que tem vivido à margem, ainda com muita cegueira espiritual e mendigando na vida.
tem mendigado de todas as formas. E toda vez que você dá um passo, você permite que pessoas desviem. Você permite que pessoas desviem você, calem você e parem você. Isso tem se tornou um ciclo vicioso na sua vida. Você não tem saído disso. Você até tenta. Na hora que você vai sair, de novo você deixa alguém te calar, alguém te parar. E você se acostumou a usar essa capa, que permite você viver assim. Aqui, essa capa era do assistencialismo. No caso, usar aquela capa permitia que ele mendigasse. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. E gente começou a mandar calar a boca. Ele não calou. Quando Jesus parou, porque ele fez o Senhor parar de tanto gritar, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Aquela capa simbolizava aquela miséria, aquela decadência. Mostrava que ele era um mendigo, que ele era um sujeito que necessitava dessas esmolas. E hoje o Senhor está passando. E Ele está dizendo, dê um basta nisso. Dê um basta nisso. Ele tem progresso, Ele tem mudanças grandes para você. Mas só serão possíveis se você calar. Primeiro você tem que calar todas as vozes que sempre te pararam. É a primeira coisa. Vem uma voz, te para. Essas mesmas vozes não te ajudam quando você está lá. Mas elas te fazem parar. Lamentavelmente. Você para. Você cala. E você precisa tomar posse dessa visão. Porque a primeira coisa que ele pediu foi visão. Você tem que adquirir visão espiritual. Porque sua visão é muito limitada ainda. E você precisa jogar essa maldita capa fora. Que pode ser muita coisa. Pode ser do vitimismo, de uma falsa humildade, de religiosidade, de incapacidade, sei lá. Descubra qual é essa capa. Que permite você ficar aí e tudo bem. A primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Não quero isso mais. Hoje o Senhor está te chamando para sair deste lugar. Ele está dizendo, eu estou passando. O portal está aberto, é uma oportunidade para você. Hoje ele está chamando você para sair desse lugar. E segui-lo com visão, liberdade financeira, o que você não tem. Porque você acredita nas vozes que mandam você calar. Paz que você não tem e credibilidade que você não tem também. Ele está te chamando e ele está dizendo, confia. Cale todas as vozes, jogue essa capa que tem sido a sua muleta. Chega de viver como mendigo espiritual, emocional e até financeiro, porque está sempre precisando da ajuda dos outros. É hora de sair definitivamente disso. Mas começa com Jesus passando, ó, está passando. E você não cair e ceder para as mesmas coisas que você sempre cedeu. Vozes vêm, gente fala, opiniões, desacreditam você e você aceita. Você para, você tem medo. É um medo maldito de romper, é uma covardia.
importa muito a opinião das pessoas e de gente que não te ajuda. Que quando você tenta sair, manda você calar a boca. Então Deus está dizendo isso aqui para você hoje. Ele está falando com gente aqui que fala que precisa, a vida precisa mudar, quer que mudar, mas não vai. Você tem que fazer igualzinho o cego, não cala. Porque quando a gente não cala, nós chamamos a atenção do Senhor. Se ele tivesse calado, o Senhor não tinha parado. Porque ele foi vencido pelas vozes e não pela fé. É a fé. Quando ele continuou, ele estava dizendo para todo mundo, não, eu creio, ninguém vai dizer para eu parar, para eu mudar a minha fé, para eu desacreditar. Não, não. Aqueles gritos, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era a fé dele em ação. A fé dele em movimento. Que fez Jesus parar. E ele foi lá. E a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Hoje, Deus está dizendo, joga essa capa fora. Ele vai te dar visão. Ele vai te dar liberdade. Ele vai te dar paz. Ele vai te ajudar a romper com tudo isso. Mas o seu desafio está aí. Começa em não deixar mais ninguém te parar, como já deixaram. Você já deixou e muitas vezes. Você vai, opiniões, situações que acontecem, pronto, parou. Você não vai até o fim. Você mostra para o Senhor que você não crê. Mas Ele te ama e Ele quer mudar. Ele quer fazer, por isso que Ele está falando com você. Ele não quer mais você nessa situação. Ele quer que você vá até o fim, continue gritando, jogue essa capa fora, Ele vai te dar visão, busque visão, porque o que você precisa é de visão. E você não vai voltar mais para esse lugar. Se hoje você pegar essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso. Maravilhoso. Meu filho, não esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. E assim, se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste do mal. Dentro de tantas escrituras, aqui tem instruções poderosíssimas que mudam o rumo da gente. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzia. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir.
Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Bom, alguém disse, porque o Espírito Santo me deu essa palavra e me disse, que alguém disse em questionamentos que não sabe mais o que fazer. E que hoje precisava definitivamente de uma resposta que ficasse evidente que o Senhor o ouviu e se importa. Bom, que Ele se importa, Ele se importa. Ele se importa, Ele te ama, não se esquece dos seus. Agora, o problema é que você ainda não segue essas direções que estão aqui. Aqui está o problema. Você diz que não sabe por que não vai. Está aqui, leia detalhadamente, você vai entender perfeitamente. Aqui tem resposta para tudo que você vem perguntando. Tudo. Absolutamente tudo. Deus está respondendo tudo o que você precisa nessas escrituras. Tudo que questiona o porquê, não entendo, não sei o quê, estas escrituras estão te respondendo. E você pode meditar que elas vão te responder. Aí em Isaías 40 ainda o Senhor fala, por que você clama, Jacó? Desculpe, por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então o Senhor também deu essa resposta aqui. Para Israel que estava reclamando. O Senhor não liga, o Senhor não se interessa pelo meu problema. Nada acontece na minha vida. Então vamos lá. Meu filho, olha o Senhor falando com você. Meu filho, não se esqueça, o problema é que você esquece rápido. As instruções que o Senhor deu. Você acha que pode driblar Deus, passa por cima e depois ainda questiona. Não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Você precisa fazer isso, não fez ainda. Se assim fizer, viverá muitos anos, vai ter longevidade. E a sua vida será cheia de paz. Eu só quero paz. Siga isso aqui. A gente não vai ter paz fazendo diferente. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Tem muita falsidade em você ainda. E você não tem um coração generoso. Nem com Deus, nem com as pessoas. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os no fundo do seu coração. Então você tem que prender aqui no pescoço, como uma coleira mesmo. Que é o que vai te guiar. Coleira você segura o animal e não deixa ir para outro lugar. Então você põe aqui, não vou para outro lugar. Escreva no fundo do coração o que tem que estar lá. E não questionamentos. E não inveja. Não sentimentos miseráveis. Então você conseguirá favor e boa reputação. Todo mundo quer favor e boa reputação diante de Deus e dos homens. Quem não quer? Eu quero o favor de Deus e quero boa reputação. Todo mundo quer ter uma boa fama, boa reputação diante de Deus e dos homens. Mas o Senhor está dizendo como que você vai ter essa credibilidade, essa honra. Não é com o estalar de dedos. Não é do nada. Confie no Senhor de todo o coração. Outra coisa. Você não confia. Você age na força do braço.
Não dependa de seu próprio entendimento. Outra coisa, você vai pela sua cabeça. Ao invés de você ser guiado pela palavra. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Não, você não bota Deus em tudo. Você diz que bota. Mas você não bota. Porque quando você tem que agir, você age do seu modo. E normalmente a sua fé está sempre relacionada para o financeiro, para a credibilidade que você quer. Você quer honra, você quer credibilidade, mas você não planta isso. Você não vai pelas vias certas. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Quem mostra é ele. Quantas pessoas que eu já vi tomar decisões na força do braço e quebraram a cara, só perderam a paz. E os problemas que você hoje pegou, as situações que você pega para a sua vida, sempre é porque você vai no calor da emoção. Você não busca Deus dirigir você ao vai. Porque Deus não vai jogar você numa aventura. O que Deus mandar você fazer, Ele vai te dar paz e Ele vai financiar. Então, quando alguém vem e diz assim para mim, não, porque eu peguei a palavra e eu não sei o que está acontecendo. Bom, de duas uma. Ou você quis crer naquilo que você queria, e quando uma pessoa quer uma coisa, ela enxerga aquilo onde não está. Ou você não deu o que a fé exige, você não se manteve na direção que devia, fazendo o que devia fazer, para que Deus pudesse sustentar. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Facilmente você acha que você é bom. É interessante, porque a palavra que está corrigindo um pouco é um silêncio, meu Senhor amado. Ó, silêncio. É o silêncio da morte. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste do mal. Tema o Senhor, porque se você tem boas ideias, vem de Deus. Você tem boas tiradas, vem de Deus. Seja lá o que for que você tem, veio de Deus. Então a honra é dele. Tema o Senhor e se afaste do mal. Isso significa que você não tem temido o Senhor como você deve temer o Senhor. E você ainda está muito perto do que é mal. Então tema o Senhor e se afaste do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Exatamente isso. Muitas vezes, enfermidades vêm por conta das nossas escolhas erradas, por pecado, por escolhas erradas. Atitudes que entristecem a Deus podem adoentar a nossa vida e enfraquecer a nossa vida. Outro problema, que é tudo de Deus, mas não leve isso aqui a sério. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. E quando a Bíblia fala isso aqui, honre o Senhor, olha como ele trata você dar as primícias, você dar o que é de Deus, é honrar a Deus. Quando você não faz, você não honra. Então, honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. E se você não honra o Senhor com o que está nas suas mãos, como é que você vai ter realmente riqueza para poder derramar no altar do Senhor? Aí ele diz, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Eu não aguento mais essa escassez. Todo mundo quer esses celeiros cheios de cereais e tonéis transbordando de vinho. Todo mundo quer. Mas nem todo mundo quer honrar a Deus com tudo. Todo mundo quer o versículo 10, só não quer o versículo, quer pular o 9. Não dá para chegar no 10 pulando o 9.
Meu filho, não rejeita a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Outra coisa que acontece. Quando o Senhor corrige você, você se fecha. Você se fecha e Ele corrige, pois o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Muito bem. Então, você queria uma resposta, Deus acabou de dar a resposta, o que é que você vai fazer com ela? Está aqui, não adianta questionar, porque o questionamento vai manter você aí. Não é incomum a gente ouvir pessoas dizendo, eu estou ficando velho, minha vida não vai. Ué, se nada mudar, nada mudará mesmo. Ué. Não adianta eu questionar, por que Deus não faz na minha vida? Ué, você está seguindo isso aqui? Isso aqui é uma parte, obviamente, né? Porque as Escrituras estão aí nos ensinando. O Senhor não se importa com a minha causa, Ele não está nem aí e tal. Não, Ele está dizendo aqui. Ele fortalece o cansado, dá vigor quem não tem força. Até jovem se cansa e fica exausto. E tropeça, mas quem espera em mim, quem confia em mim, quem depende de mim, passa na frente de gente jovem, voa alto, voam alto como águias. Quer dizer, está falando de coisa muito grande. A águia faz o seu ninho na montanha, é a ave que mais alto voa. Todo mundo quer, eu quero ir para um lugar alto, cavalgar nos altos da terra. Mas pulando, não. Passando por cima, não. Não vai. A gente quer muito de Deus, não é? Você não quer muito? Exige. Deus está pronto a fazer. Ele quer fazer. Na minha vida, na sua vida. Mas não é... Eu quero já pular para o versículo 10, não quero 9. Eu já quero pular aqui para o versículo 31 de Isaías 40. Eu não quero passar pelo... Não. Eu tenho que parar e observar o que é que eu estou deixando passar na minha vida. Porque Deus quer fazer, Deus vai fazer. E você fala, eu quero uma resposta, olha que coisa ainda. E Deus ainda responde, olha que coisa maravilhosa. A pessoa lá, eu quero, porque isso, aquilo outro aí. Ó, ele está te respondendo, disse tudo que você precisa ouvir, vai te ajudar, e isso que é maravilhoso. Ele está dizendo, quando eu corrijo você, é para te ajudar. É porque eu não quero que você pereça. Eu quero levar você a voar alto como a águia. Mas você precisa levar a sério o que está escrito. E não pular mais partes que você não gosta. Você não pode. A palavra de Deus não funciona como self-service, que você põe no prato só o que você quer. A palavra de Deus não funciona dessa maneira. Você pega só o que você gosta. Não, essa palavra não é para mim, porque eu não gosto dela. Se você não gosta, já é um sinal de que é para você. Então, isso é prova de amor. Deus está falando com você de forma muito amorosa e dizendo tudo que você deve fazer. Olha o amor de Deus, hein? E dizendo, se posiciona, porque eu vou fazer na sua vida, mas assim não é possível mesmo. Então não adianta questionar, espernear, porque assim não funciona. Amém? Amém. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Tudo se dobra diante do poder de Deus. Tudo. E o Senhor diz aqui para alguém.
que seus inimigos, tudo que se colocou como um inimigo na sua vida, estão se dobrando agora. Neste instante, qualquer coisa que é contra você, Deus está dizendo, está se tornando a seu favor. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até seus inimigos vivam em paz com Ele. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo o que você não entendeu até hoje, vai entender e vai fazer sentido. Vai entender e vai fazer sentido. Agora, para você que reconhece e recebe no Espírito essa palavra, para você, pense em algo difícil e ruim para a sua vida, para você. Algo que tem sido difícil e ruim. Feche seus olhos por um momento, pense nisso. E agora dê uma risada. Dê uma risada. É verdade, é sério. Dê uma risada agora. Porque vai fazer sentido, todo sentido para a glória de Deus, para a glória do Senhor. O que era contra você vai se tornar a seu favor. A pior coisa, a melhor coisa, a maior batalha, na maior vitória da sua vida. Na maior vitória. Ele reina. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Nota o homem sincero e considera o que é reto. Porque o futuro desse homem será de paz. Então, o Senhor está dizendo para você, ó, o meu futuro, o salmista está dizendo, e você vai pegar para você, o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. O seu futuro está nas mãos de Deus. E Deus livra você de todas as situações que eram como esses inimigos que perseguem você. Situações que têm perseguido você. E mesmo pessoas, inimigos, literalmente, inimigos. Ou situações que são como inimigos. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Ou seja, esses inimigos vão dar de cara com Deus e vão tropeçar e vão cair. Pois defendeste o meu direito. Deus defende o seu direito e a sua causa. Deus está dizendo, eu defendo o seu direito e a sua causa. Em teu trono te assentaste, julgaste com justiça. Deus está sentado no trono e julga com justiça. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre, ele está dizendo. Creia nisso agora. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Algo foi planejado para te fazer mal, mas Deus está dizendo que Ele está transformando isso em bem completamente. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Agradando o Senhor, até quem era contra você começa a estar a seu favor. E é o que você vai ver. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. O que veio para ser uma maldição é transformado em bênção. Você viu um homem sincero e considera, nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Homem sincero e reto, íntegro. Os joelhos fracos vão ser fortalecidos, o Senhor diz. E o caído, abatido, será levantado. O Senhor está dando boas notícias para você aqui hoje. Seus traumas se tornarão testemunhos.
Suas feridas se tornarão seu ministério. Tragédia em história de superação. Vão dizer sobre você, grandes coisas fez o Senhor por essa pessoa. Traga à memória o que pode dar esperança, o Senhor diz para você. Traga à memória, você já riu da coisa ruim. Porque Deus tem o controle de tudo isso. E vai fazer sentido. Esqueça as coisas passadas, ele diz para você. Traga à memória só o que pode te dar esperança. E esqueça as coisas passadas. Porque hoje o Senhor está dando a você uma boa nova. Esse será um ano incrível para a sua vida. Para você, surpreendentemente diferente de tudo. Você vai terminar esse ano surpreendentemente diferente de tudo. E Deus quer que você segure essa palavra, essas escrituras, porque você deu condições para ouvir tudo isso, e é Deus derramando o amor dele sobre você. Amém. Amém, amém. Maravilhoso. O rei ordenou então a Ramã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Amo quando Deus dá essa palavra. Como eu recebo testemunhos sobre isso. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Vamos ler isso? Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Ester havia preparado. Aqui era a queda total dele no mesmo dia. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Essa palavra é para alguém que tem sofrido uma perseguição, tem vivido situações de humilhação, de ataques, e sem nenhum motivo realmente que você possa considerar. Mas Deus tem permitido para testar você, como permitiu o próprio Mardoqueu para testá-lo, e ele não se curvou. E isso foi enfurecendo ainda mais o inimigo. E o que nós vemos aqui? A Zeres, a mulher dele, foi quem mandou fazer a forca para enforcar o Mardoqueu. A própria boca da mulher que mandou ele fazer a forca para enforcar o Mardoqueu é a mesma que agora está dizendo que ele está em queda. Por quê? Ele descobriu uma conspiração, contou para Ester, contou para o rei, e então aquelas pessoas foram executadas, aquilo foi escrito no livro das crônicas. Deu uma noite, o rei, por Deus, olha, por isso você tem que confiar, o rei não conseguiu dormir. E pediu para que trouxessem os livros das crônicas, da história, e que lessem para ele. Passaram a noite lendo, até que leram essa parte do Mardoqueu avisar a conspiração e tal.
Ele perguntou, o que foi feito para esse homem? Eles disseram, nada. Ele disse, quem está aí? Era bem cedo, ele não tinha dormido. O Ramã estava lá na porta, já à espreita para poder pesar ainda mais, já que o decreto já tinha sido feito para destruir com os judeus. Entra Ramã e o Ramã, um agagita, um amalequita, cheio de ódio pelo povo de Deus. Porque é o que nós falamos essa semana passada. É o arquétipo, né? É de geração em geração, está lá. Tem sempre um amargurado, tomado de revolta contra quem é de Deus, quem anda com Deus. E aí, quando o Ramã entra, ele fala assim, Ramã, o que eu devo fazer para honrar alguém que fez muito bem ao rei? O Ramã, na sua arrogância, pensou, não existe ninguém que o rei possa querer honrar, senão eu. E ele falou tudo o que ele queria que fosse feito para ele. Tudo. E quando ele terminou, o rei olha para ele e fala assim, então vai, corre, não omita nada o que você me apresentou e faça tudo isso com o judeu, com Mardoqueu. Ele está aí na porta. Ele, imagina que ele tinha, toda a conspiração era por causa do ódio que ele tinha do Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se curvava diante dele. Não dançava conforme a música, não fazia o que ele queria. Agora, ele é obrigado a andar pela cidade, puxando o cavalo e gritando, isso é o que o rei faz. A quem ele quer honrar? Isto é o que o rei, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Ele teve que sair puxando e gritando como um arauto pelas ruas, no cavalo real, com a capa, o manto real. E o homem foi honrado diante de todos, e quem puxou o cavalo foi o Ramã. Isso não é maravilhoso? Parece até uma pegadinha, não é? É incrível. Ele sai desesperado e corre, aborrecido demais, com o rosto até coberto. Chega em casa, conta, a mulher dele com os amigos já disseram, sua queda começou. Mal ele está lá, chega o pessoal para levar ele para a casa da rainha. Ele tinha começado mesmo. Porque no único dia, Deus lidou com Ramã. Ele foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Então, aqui, a boca de quem havia dado apoio para fazer a forca, por exemplo, foi a mesma que falou que Ramã estava em queda. Que foi a própria mulher dele. Tudo que na arrogância, avidez, ganância, supondo que seria ele um honrado pelo rei que ele apresentou, ele teve que fazer ao homem que ele odiava. A história de Ramã contra Mardoqueu é uma das maiores viradas da Bíblia. Isso aqui é incrível. Tudo, absolutamente tudo que pertencia a Ramã, inclusive honra, influência e poder, como o anel do rei, foi dado a Mardoqueu. E Deus fala com alguém, você será altamente honrado, porque Deus quer e vai honrar você. Você tem dado condições, tem passado nos testes, não tem se curvado às pressões. Mardoqueu ficava na porta e saiu para se tornar o mais importante abaixo do rei. Você vai ocupar o lugar de alguém que tem sido um perseguidor na sua vida. E bocas que deram apoio para esse opressor,
vão ficar contra ele mesmo, vão falar para ele mesmo as bobagens que ele fez. Para ele mesmo. A mudança vai ser muito grande. Você vai tomar o lugar de quem vem trabalhando para derrubar você, para tirar você dessa posição. A sua fidelidade, perseverança, sua fé no Senhor atraiu para você uma honra que você não tem hoje como mensurar. Lê essa história melhor. Você verá gente que quis o seu mal cair, ter que te honrar. Gente que quis o seu mal vai ter que te honrar. E você vai ocupar o lugar de gente grande que jamais passou pela sua cabeça algo nem parecido. Que isso poderia acontecer na sua vida, mas vai. Isto o Senhor quer, tanto que essa foi a frase, eu ia colocar só essa frase, mas percebi que eu precisava dar um pouco mais de contexto para entender. Isto é o que se faz, a pessoa que o rei tem o prazer de honrar. Deus tem o prazer de honrar você. Deus vai honrar você grandemente. Deus quer que saiba que seu coração dá a Ele o prazer de honrá-lo. E o nome dele será glorificado em tudo isto. Vidas serão impactadas e salvas. Será uma grande e linda obra. Porque é impossível. E é uma obra impossível. E ela vai ser rica em detalhes. É impossível e vai ser rica em detalhes. E vai ser uma mudança muito grande. O que você não espera, você vai ver. Essa é uma das maiores viradas da Bíblia. É uma mudança muito grande. Tudo que estava nas mãos de Ramã foi para Mardoqueu. E ele tratou Mardoqueu como um sujeito desprezível, como um incapaz. Ele se julgava superior, mas muito superior ao Mardoqueu. Pois tudo que ele fez, num único dia, tudo voltou contra ele. Então, Deus está dizendo, você vai ver, numa rapidez, eu não posso precisar, se vai ser tudo num único dia, mas estou dizendo pela palavra, de uma forma muito rápida. Você vai ver o que foi feito para te prejudicar, voltar contra a pessoa, ela ter que te honrar, e você ocupando o lugar dela, e ela perecendo, e dali o Ramã não voltou mais. Porque ele foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, o que ele armou, o que foi armado para prejudicar, você vai voltar contra a própria pessoa. Porque Deus quer honrar você e Ele está dizendo que é isso que o Senhor faz à pessoa a quem Ele quer honrar. Ele quer honrar você. É uma frase muito importante que eu percebi que o Espírito queria que eu frisasse. Deus quer honrar você e Ele vai honrar você. Amém? Maravilhoso. Maravilhoso. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Essa palavra é para alguém que o Senhor compara com o cedro do Líbano. Deus comparou, preste bem atenção, Deus comparou o crescimento do justo como do cedro do Líbano.
O cedro do Líbano é uma árvore que cresce até 40 metros de altura. É uma árvore secular, pois algumas delas permanecem desde antes de Cristo. São robustas, suas folhas são verdes e jamais deixam de produzir sombra. Resistem à ação dos ventos fortes e não dependem da chuva para sobreviver. O interessante é que as suas raízes são profundas. Nos primeiros 3 anos de vida, ela cresce apenas 5 centímetros para cima. Mas as suas raízes crescem cerca de 1,5 metro para baixo. O cedro do Líbano, uma vez plantado, ele permanece no mesmo lugar. E suas raízes começam a crescer. Mas isso não fala de estagnação. Isso fala de uma posição firme. Onde ele cresce, cresce. O cedro é muito resistente, suporta vento e calor. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende de chuva. No caso do cedro, a rocha não é um impedimento para ele crescer. Muito pelo contrário, a sua raiz continua a avançar em volta da rocha, abraçando-a. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ficará. Crescer como o cedro do Líbano significa um crescimento seguro. E apesar de lento inicialmente, um crescimento constante. O cedro do Líbano simboliza longevidade e prosperidade. Longevidade e prosperidade. Salomão usou o cedro do Líbano para construir o templo. Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto, bem do alto de um cedro, e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Essa palavra é para o cedro do Senhor. Para alguém que o Senhor chama exatamente assim. Você tem crescido para baixo ainda. E pouco se vê na superfície. Não que não se vê, se vê. Mas ainda é pouco. Pouco se vê na superfície o seu crescimento. Mas suas raízes se aprofundam a cada ano que passa. Deus plantou você. Você é como esse cedro. Ele quer que saiba que é isso que espera. E tem te ajudado a fazer. Crescer primeiro suas raízes. E elas já são bem fortes. Você vai crescer muito. Tanto que será impossível não ver. Será uma bênção cada vez maior. Você será uma bênção cada vez maior no reino. Na vida das pessoas. E será longeva a sua jornada de progresso e glória. Confia, descanse e continue fazendo fielmente, consistentemente o que vem fazendo. Porque até agora o seu maior crescimento foi para baixo. Não demorará essa consistente postura de fé. Trará para você
através dessas raízes profundas, um tronco e copas gigantes. Você crescerá muito para a glória do Senhor, em todos os aspectos da sua vida. E se tornará uma fonte de alimento, refúgio, sombra e segurança, como dizem, como as Escrituras estão dizendo. Cada vez maior. Continue avançando, é o que ele diz para você. Nesta consistente postura de fé, você vai muito alto. Você quando olha aqui, você vê ainda muito pequeno o que você vê. Mas Deus está dizendo que as suas raízes são bem profundas já. Elas já cresceram bastante. O suficiente para te sustentar. Para sustentar esse tronco gigante, com essa copa. Onde você vai ser sombra. Vai ser amparo, vai ser fonte de alimento. Como as Escrituras estão dizendo. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice. Darão muito fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. As árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que Ele plantou. Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Isso fala de ser fonte de alimento, de suprimento, de sombra, de amparo. Para o reino, para as pessoas. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Você é esse cedro. E Deus está dizendo a você, para você não se preocupar, quando você olha e parece que tem momentos que o diabo te ataca, como que, puxa, eu estou lutando e aqui fora parece que está tão ainda pequenininho. Mas o Senhor está dizendo, você está crescendo para baixo ainda. Você está crescendo e suas raízes são bem profundas, já cresceram bastante. Você tem raízes fortes. Aqui fora, ainda quando olham para você, ainda não conseguem ver tanto, mas Deus está vendo o quanto você já cresceu. E Ele quer você com raízes fortes, abraçadas à rocha. Que é Ele. Ele é a rocha. Para que o seu tronco cresça, ele vai crescer. Muito. E a sua copa será gigante. Você vai muito, muito alto. Deus vai te levantar grandemente onde você, como eu falei, você não tem como agora mensurar. Isso, aparentemente, hoje, quando você olha ainda tudo é muito difícil, é impossível, mas você está crescendo. Suas raízes estão crescendo. E o Senhor está dizendo, resista firme, porque logo você vai ver isso crescer
mais e mais, porque dá um tempo ele começa a crescer mais, e você vai ver isso. E o bom é que ele já te chama de cedro, e já mostra aqui para você o quanto a forma do seu progresso, do seu crescimento tem sido segura e perfeita aos olhos dele. É assim mesmo. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Primeiro a gente cresce para baixo, depois cresce para cima. Muitas vezes nós olhamos e vemos ainda aquela plantinha pequenininha, mas lá embaixo, cresceu 4, 5 centímetros, mas lá embaixo 1 metro, 1,5 metro de raiz. E isso vai mudando. Uma palavra como essa é um presente. É Deus deixando claro, eu tenho me agradado do seu crescimento, porque você tem crescido da forma certa. Não se preocupe com isso, apenas continue fazendo o que está fazendo, porque você vai ver, logo esse tronco e essa copa serão gigantes, para a glória dele. Amém? Maravilhoso. 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 Coloque-se em pé e eu quero ler algumas escrituras e entregar isso aqui, que depois o Senhor ainda me deu. Pega o seu propósito. Com o seu pensamento ligado no céu. Para alguém o Senhor diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. O Senhor dá essa palavra para alguém. Não ceda para as pressões familiares. Não ceda para as pressões familiares. Posicione-se corajosamente, não se acovarde. Simplesmente se firme e vá. Com firmeza no Senhor. Porque Ele nos dá a paz, mas Ele realmente não veio para trazer paz. Quando nós começamos a caminhar com Ele e a manifestar uma fé viva, nós vamos incomodar. E vamos incomodar primeiramente os que estão dentro da nossa casa. Não, o Senhor está dizendo, ei, você não está aí para dar satisfações. Dê satisfações a mim. Olhe para mim. Dê ouvidos a minha voz. Para de dar importância a opiniões, a pressões. Em nome de Jesus. Não ceda para pressões familiares. 2. Pois eu sou o Senhor que os cura. O Senhor diz para alguém, se o diagnóstico não mudou, é porque não chegou ao fim. Se os sintomas não mudaram, é porque não chegou ao fim. E o que Ele quer dizer? Passe. Porque tudo isso será contrariado. E o final disso é uma grande vitória, um grande testemunho para a glória do Senhor. 3. Abram-se as portas antigas. Deus diz para alguém, apenas confie e não recuse. Uma porta antiga vai ser aberta para você. E você vai achar que é retrocesso. E o Senhor está dizendo, não, é honra mesmo. Eu vou te levar para te levantar naquele lugar. 4. Levanta os abatidos e os desanimados e chorosos. São exaltados em segurança. Deus levantará você. Que hoje ainda é o abatido, o desanimado e o choroso. Ele diz que te exaltará e te segurará em absolutamente tudo. Então, para de temer. E Ele não quer mais que você continue sendo abatido, desanimado e choroso. Ele te sustentou. E agora Ele diz, chega, eu cuido de você, eu te exalto. E eu te seguro em tudo, não tema. 5. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Nunca é tarde para recomeçar.
Deus diz para alguém, volte e fique. Não visite mais. Volte e fique. E Deus fará a você, como fez ao filho pródigo, uma restauração completa. Deus tem uma restauração completa. E vamos lembrar que o pai não apontou o dedo para ele, não o acusou, não deixou dar festa. Nada disso. Mas ele teve que voltar. Reconhecer os erros e teve que ficar. E é o que o Senhor está dizendo para você. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Pega a palavra do Senhor. Confie na palavra. Dependa de Deus. Siga cada passo, cada direção que você sabe que é para você. Vista a palavra. Manifeste essa fé que transforma. Dê condições para Deus se manifestar na sua vida. Só tem um caminho, queridos. Jesus Cristo. E Ele não é religião. Só tem um meio. É passar por Ele. Crendo nele, se submetendo a Ele. Se rendendo a Ele. Não se importe com as pressões, com as opiniões, com os ataques, com as críticas, com perseguições. Não deixa nada te calar, te parar do caminho. Não deixa o diabo tirar você do foco da estrada que leva ao porto desejado, ao lugar seguro, à cidade de refúgio. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E o trabalho dele é desacreditar, é usar vozes. É só você ler o livro de Neemias e você vai ver quantas vozes, críticas, zombarias, ataques, mentiras, enganos, falsidade. Foram tantas as situações para tirar Neemias do foco e não tirou. Neemias foi melhor do que eu e você? Não. O Deus de Neemias é o mesmo. Neemias creu na palavra. Neemias creu no Senhor. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Crer de todo o nosso coração. Possuir com a força da nossa vida. Nos levantar todos os dias, determinados a continuar a reconstrução da nossa vida, da nossa família. Levantar os muros da nossa vida. E não apenas em 52 dias, mas durante toda a nossa jornada aqui. Em nome de Jesus. Se vista de Deus, da palavra dEle, da mensagem dEle, e de mais nada. Gente para mandar você calar a boca, quietar, desacreditar, desistir. Noticiários que derrubam, más notícias. Mas a voz que você der crédito é que vai determinar seu destino. Se você der crédito à voz do Senhor, é ela que vai determinar onde você vai chegar. Num lugar de triunfo, de glória. Crê em Deus. Levante-se com força hoje. Saia desse primeiro dia de propósito. Entregue, convicto, rendido, decidido,
que acabou. Nada mais vai ficar no seu caminho. Acabou. Você quer uma vida diferente. E você vai dar condições para Deus se manifestar, para Deus fazer. Do que depender de você. Você vai ser como Neemias. Você simplesmente vai viver um dia de cada vez. Neemias não ficou olhando para o dia seguinte. Ele viveu um dia de cada vez. E ele olhava para Deus. Era o Deus grande e temível. Porque Deus é grande. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. E Ele é um Deus temível. O inferno estremece. E quando aquele homem chegou ali, ele mexeu com as estruturas daquele lugar. Nós temos que ser esse tipo de gente. Que onde chega, muda a atmosfera, mexe com a estrutura, nada mais fica do mesmo jeito. Nada mais. Em nome de Jesus. Toma posse da palavra, se veste dela. Possua a materialização de todos esses projetos. Possua a palavra do Senhor na sua vida. E saia daqui radiante, tomado de poder, seguro de que Deus está com você. E Ele está te levando para o melhor tempo da sua vida. Oh meu Deus, eu oro, Senhor, com a força da minha vida, por cada vida que está conosco. Cada pessoa que entrou nesse propósito. Eu oro agora. E eu peço que o Senhor derrame uma graça, uma porção maior de favor sobre cada um. E que cada pessoa estruturada, renovada, forte, bem posicionada, não saia do seu lugar, mas continue avançando com fé, com segurança, que continue dando o que a fé exige, que não retroceda, que não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que segure a palavra, porque a palavra muda. O Senhor falou conosco, nós recebemos a tua palavra, o dia todo, palavra, palavra, a palavra tem poder, temos que ser guiados por ela. O que é que ela está dizendo? Qual o Espírito? Para onde devo ir? O que devo fazer? Ela está dizendo, é hora de pegar a palavra e simplesmente se posicionar, porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Cubra cada um com teu sangue. Levanta poderosamente. Enche de vigor. Enche de energia. Materializa na vida de cada um os projetos de conquistas. Materializa tudo que foi colocado para ser restaurado, restituído, reconstruído. Materializa as mudanças, a força, o poder, a visão, o entendimento. Materializa. Faça uma grande obra aqui. Faça uma grande obra aqui. Que não saia desse jejum as mesmas pessoas, mas que saia daqui pessoas de impacto, pessoas seguras, poderosas, firmes, convictas, pessoas que creem, que manifestam uma fé, que praticam uma fé, que incomoda, que choca, que constrange, que muda as coisas. Uma fé viva, uma fé radical, uma fé corajosa, uma fé de impacto. Chega de travas, chega de religiosidade, chega de dar crédito a vozes estranhas. Chega. Eu tomo posse de um povo renovado, um povo que tem um coração finalizador, um povo forte, determinado, um povo que crê, um povo que avança, um povo que acredita,
que tem toda a provisão, todo o suprimento, todo o cuidado do Senhor. Basta olhar somente para ti. Nas dificuldades, é só olhar para o Senhor. Visita cada coração. Eu não sei o que cada um tem vivido, mas eu sei que o Senhor está deixando claro aqui hoje. Apenas olhe para mim, confie em mim, faça a sua parte, porque eu vou me manifestar como você nunca viu. Eu vou operar na sua vida o que você até hoje não sabe, não experimentou na sua vida. Eu consagro cada propósito e eu entrego nas suas mãos e tomo posse da restauração da vida de cada um, da restituição da vida de cada um, da reconstrução da vida de cada um. Cada área, financeiro, familiar, saúde, a vida espiritual, emocional, todas as áreas. Eu tomo posse de restauração, de mudanças, de um povo completamente mudado, renovado, forte, focado, sábio, um povo de visão, um povo que avança, um povo que não se curva, imparável, imbatível, um povo que se posiciona e se coloca como uma muralha que agora ninguém mais pode atravessar. Um povo que crê, que não se cala e não se rende, e não aceita menos, que não se intimida diante das pressões e opressões, que não dá atenção a nenhuma outra voz a não ser a sua. Eu abençoo a igreja, Senhor, em todo lugar. Eu abençoo o ministério, eu abençoo o nosso povo, eu abençoo esses 52 dias mais uma vez, porque eu sei, eu percebo o que o Senhor está fazendo. Eu sei o que o Senhor está lutando, Espírito Santo, para mostrar a cada um: ei, vai, eu quero fazer. Só depende de você. A minha parte não vai falhar. Não falhe com a sua. A parte do Senhor não falhou com Neemias. E ele não falhou com o Senhor. Não deixou o povo falhar. A fé continuou em ação. E inacreditável, em 52 dias, o que não aconteceu, por mais de um século aconteceu em 52 dias. Isso é incrível. Esse foi um dos maiores feitos das Escrituras, Senhor. Essa foi uma mudança inacreditável. Mas porque ali tinha um homem com uma fé totalmente diferente. Um homem que realmente cria no Senhor. Eu peço uma força e um poder sobre a igreja. Um renovo sobre a igreja. Um povo sarado. A vida espiritual sarada. Sara o nosso povo. Sara a vida espiritual do nosso povo. Sara o emocional do nosso povo. Sara o nosso povo. Traz um renovo para o nosso povo. Restaura completamente. Que essa pessoa perceba a mudança na vida dela, a restauração no espírito, na alma, na fé. E que ela saia determinada a ousar como nunca. O portal está aberto e nós já passamos. E a unção que está sendo derramada sobre nós nos capacita a avançar e viver restaurações, restituições e reconstruções. Eu agradeço demais. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui, é um privilégio servir. É um privilégio viver momentos assim. Isso é incrível. E agora, Senhor, nós fechamos com a ceia. Eu concordo com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia, que estão sendo feitas. E eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que até hoje era uma cadeia na vida dela, era uma prisão, para que seja desligado do céu. Eu abençoo a obra das mãos de cada um, eu abençoo a vida. O nosso povo é um povo poderoso, tem uma mente frutífera, é um celeiro de ideias poderosas. O nosso povo é um povo forte, destemido. Um povo que avança, um povo que cresce.
Um povo que tem raízes profundas e que cresce com consistência, com estrutura. Eu declaro um povo saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a família, o financeiro. Um povo que desfruta da sua glória em todos os aspectos, áreas. Um povo abençoado. Um povo que crê e que não para de dar passos de fé, portanto não para de crescer. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo o nosso povo. E mais uma vez, eu já te agradeço pelos melhores 52 dias da nossa vida até então. Por tudo que o Senhor já está fazendo. Porque o Senhor conhece o final antes mesmo de começar. E eu agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo. Porque eu sei que hoje, nesse dia, nessa largada, o Senhor já derramou toda a graça que a gente precisa e vai continuar nos fortalecendo e nos levando. O Senhor tem nos dito que está nos esticando, e é verdade. Vai nos esticar agora, porque o Senhor tem muito com a gente. Ele nos quer pessoas robustas, fortes, com estrutura. No nível mais alto. É hora de exercitar a fé e não se render a nada. Porque é isso que vai atrair o sobrenatural para todos nós. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo, eu te agradeço. Obrigada, obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus.